Olá, agora você vem comigo, Ana Kátia Covre. Já está no ar o programa Passa no RH, na TV que te reconecta e também pelo YouTube. O Brasil tinha 46 milhões de pessoas com deficiência em 2010. O dado é do último censo do IBGE. O que muita gente não sabe é que tem como inserir alguns tipos de deficiências no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência são 1/4 da população. A contratação de PCDs gera muitas dúvidas nos gestores e na equipe de RH. O programa de hoje vai te ajudar a trazer essas respostas. Esse é o nosso assunto de hoje. A experiência numa escola que trabalha efetivamente a inclusão é fundamental, né? É o começo de tudo, porque é uma experiência que é rica não só para o sujeito portador de necessidade especial, como é rica para todos. Prepara todos para o processo de inclusão. Então, todos crescem com isso, né? Todos avançam com esse processo. E aí você tem um trabalho, uma continuidade em cada um dos níveis do ensino, com a perspectiva de efetivo preparo dessas pessoas. Quer dizer, não é o tempo inteiro a questão é que esses alunos, como alunos, precisam ser preparados, esse sujeito na universidade precisa estar sendo capacitado para o mercado de trabalho. Quando ele estiver sendo preparado para entrar no mercado de trabalho efetivamente, ele precisa de ter uma capacitação específica, a empresa precisa ser preparada. Então aí você possibilita, né, um trabalho efetivo de inclusão no mercado de trabalho. É difícil para você que é empresa, é difícil para você que é portador de deficiência, é difícil para você de RH, porque precisa estar no meio desse caminho e precisa, como um profissional, ser um agente de mudança, pensar de forma fora da caixa para tentar ajustar. O desafio não é pequeno, não é simplório, mas é um baita de um desafio e que, se entendido de uma forma gostosa e positiva, pode fazer diferença para a vida de muita gente. Existem empregadores que, por dificuldade de atender a cota, incluem no seu custo essa multa. E é muito ruim isso, porque essa multa não é a despesa máxima que a empresa pode ter. A empresa pode ser, por exemplo, alvo de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, com vistas a compelir essa empresa a atender a cota. Então pode haver pedido de dano moral coletivo, que pode chegar a milhões. Esse foi apenas um spoiler. Eu volto já com todos os detalhes sobre a contratação de PCDs. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. Essa é a Cecília, psicanalista e educadora. Uma história de 35 anos e que nela está a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Cecília, qual é a realidade ao longo, dessas 3 décadas de trabalho nessa área? Muitas mudanças, ao longo desses 35 anos, No início, há 30 anos atrás, a gente tinha muito poucos espaços inclusivos, muito poucas escolas que faziam uma inclusão bacana, bem feita, com o desenvolvimento das pessoas, Mas, pouco a pouco, isso se tornou, inclusive, lei no Brasil e as escolas regulares têm progressivamente feito um trabalho de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas, Nem todas hoje ainda estão muito bem fazendo um trabalho de inclusão, mas querem. A maior parte das escolas. Eu vejo que há uma vontade, o que era diferente há 30 anos atrás. E eu costumo dizer que o caminho é começar.
É começar e buscar uma boa assessoria, um bom aconselhamento, bons profissionais para trabalhar dentro da escola. E o importante é que todas as pessoas tenham um espaço dentro de uma escola, né? Tenham a possibilidade de estudar e nas escolas regulares, né? Prioritariamente. Isso que a lei do Brasil propõe, preconiza. E o que é muito interessante é que a gente tem, então, já como resultado de todo esse trabalho de inclusão, é que as pessoas que se desenvolvem nesse ambiente, elas têm uma outra perspectiva, um outro olhar sobre as pessoas com diferenças, né? Elas incluem essas pessoas no dia a dia, no cotidiano delas. Para poder você conseguir ter essa inclusão, precisa ter toda uma base, né? E essa base começa justamente, como Cecília disse, fundamental, médio, que passa pela faculdade até chegar no mercado de trabalho. E aí, quando chega no mercado de trabalho, Cecília, o seu olhar, o que tem acontecido? Tem aspectos positivos e tem aspectos que nos preocupam, né? Assim, a boa notícia para as empresas, né, é que algumas últimas pesquisas que estão sendo feitas apontam para uma visão muito importante por parte dos clientes em relação a empresas que empregam pessoas que são inclusivas, empresas que trabalham com inclusão, que têm essa causa, né? Os mais jovens hoje têm uma perspectiva muito importante, têm um olhar muito importante nessa direção, né? E isso faz com que as empresas tenham uma maior rentabilidade, portanto uma melhor procura. Então, abrir os olhos para essa perspectiva por parte das empresas é muito importante, né? Essa pessoa portadora de deficiência, muitas vezes, ela precisa de um preparo muito específico, para entrar numa determinada empresa. E, da mesma maneira, a empresa precisa se preparar para receber essa pessoa, não é? E não é uma coisa imediata, né? Receber de tal maneira que ele possa dar continuidade a um trabalho. E para que isso aconteça, há necessidade de uma continuidade do trabalho dentro da empresa, né? E muitas vezes de um profissional, de um apoio, de uma certa mediação durante um determinado tempo, né, da chegada desse profissional com portador de deficiência com essa empresa, até que a coisa caminhe de uma forma muito tranquila e que esse cidadão esteja de fato incluído na empresa. Então, eu acho que aí mora um campo importante da gente avançar. A contratação e inclusão de PCDs é um dos pilares da responsabilidade social e, por meio das diferenças, a empresa pode enxergar novas oportunidades de negócio e engajar seus colaboradores através da união das particularidades e capacidades. Mas de que forma a contratação de PCDs impacta no RH? As empresas com mais de 200 empregados devem preencher uma cota de 2% a 5% para quando for mais de 1.000 empregados, da cota de seus empregados como portadores de algum tipo de deficiência ou reabilitados pelo INSS. A cota pode atingir pessoas com alguma restrição de acessibilidade, restrição na visão, dificuldade de locomoção. É muito difícil prever todas elas, mas uma série de restrições. Vou fazer uma conta, doutor. Um grupo, né, com mais ou menos aí 800 colaboradores, ele teria que dar uma abertura para pelo menos uns 32. Exatamente. Não é mesmo? Nesse caso, como resolver? Porque, querendo ou não, é um número expressivo e, às vezes, dependendo da deficiência e dependendo da atividade dessa empresa, não é muito fácil fazer essa inserção. Perfeito. Existe uma carência muito grande na formação desses profissionais e a empresa tem muita dificuldade de participar dessa formação ativamente. O primeiro passo para a empresa, como eu falei, é olhar para dentro dela própria, porque nela vão ser encontrados profissionais que podem ser classificados como portadores de deficiência e fazer continuamente oferta de vaga ao mercado. Existe uma desconfiança de que essas pessoas só possam ser colocadas, por exemplo,
em áreas de escritório, e aí é difícil colocar todas as pessoas para trabalhar nessa mesma área, mas isso é um certo preconceito. Na prática, existem portadores de deficiência que podem trabalhar em área industrial, áreas de risco, dependem do tipo de deficiência. Não pode ser nada que cause um risco adicional, mas existe uma série de atividades que podem ser realizadas normalmente por um portador de deficiência, assim como por uma pessoa que não teria essa deficiência. Qual é a consequência de não se contratar? Uma consequência imediata é uma autuação em eventual fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Essas multas são multas bastante expressivas, podendo chegar a R$240 mil. Essa é a primeira consequência. Existem empregadores que, por dificuldade de atender a cota, incluem no seu custo essa multa. E é muito ruim isso, porque essa multa não é a despesa máxima que a empresa pode ter. A empresa pode ser, por exemplo, alvo de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, com vistas a compelir essa empresa a atender a cota. Então pode haver pedido de dano moral coletivo, que pode chegar a milhões, pode haver pedido de multa fixada pelo judiciário, com obrigação de que a empresa atenda a cota. Então essa conta pode ser muito maior do que esses 240 mil, que já é muito dinheiro. Mas, doutor, empresas menores, né, que de repente contratem a dois deficientes, o que é comum de se ver? Essas empresas contratam ou elas preferem pagar multa? As empresas menores, como o percentual ele vai crescendo a depender do número de empresas, se as empresas são menores, o percentual é um pouco menor, então favorece um pouco o atendimento da cota. A falha grande das empresas menores é não manter isso no radar o tempo inteiro, de que precisa procurar, mas normalmente as empresas menores que procuram conseguem atender as cotas. A dificuldade maior seja talvez para quem precisa atender uma cota de 4% a 5%, aí o desafio se torna um pouco maior. Doutor, e aquelas empresas que têm feito de tudo para poder conseguir contratar e de alguma forma elas não conseguem, como documentar? O que fazer para que não venha multa? Talvez não seja possível de tudo evitar a multa, porque cabe à fiscalização, e a fiscalização não tem muita flexibilidade para decidir sobre isso, cabe à fiscalização aplicar a penalidade para as empresas que não atinjam a cota. O que a empresa pode fazer é continuamente demonstrar, comprovar anúncio nas redes sociais, anúncio em jornais, de toda forma, e documentar isso. Guardar tudo isso num banco de dados próprio, porque caso haja alguma autuação, judicialmente se possa discutir ou a redução dessa multa ou até a anulação da multa, porque a não contratação decorreu de fatores alheios à vontade da empresa. Por exemplo, a inexistência de mão de obra disponível, capacitada, sem que isso gerasse risco para o profissional. Então, com esses documentos é possível discutir judicialmente com um pouco mais de chance de êxito. E no próximo bloco, será que sua equipe está preparada para receber uma pessoa com deficiência? O que fazer para preparar seus colaboradores? Não saia daí, eu volto já. A gente sabe que a lei ela foi feita justamente com a intenção de ajudar essas pessoas. Mas já, Ciara, a prática é um pouco mais difícil para as empresas conseguirem fazer essa inclusão? A gente tem aí, como às vezes a gente fala, a lei pensada de uma forma belíssima, mas o mundo real, o dia a dia das empresas, essa lei impacta. A gente precisa aí pensar que uma empresa precisa estar preparada para receber essas pessoas. E a gente não está falando só de acessibilidade arquitetônica, que é, no caso de um PCD físico, ampliar portas, acesso a rampas, coisas desse tipo. A gente está também falando de acessibilidade relacional. A gente precisa preparar essa empresa, ela precisa estar preparada para receber uma pessoa que, por vezes, a comunicação vai se dar por linguagem de sinais, que por vezes, por ser deficiente visual, vai precisar comprar sistemas computacionais ou trabalhar no dia a dia seus documentos com uma lupa ou com imagens mais ampliadas. De que o deficiente intelectual vai requerer alguém que consiga estabelecer com ele uma relação de proximidade para poder esse trabalho fluir. Então, são desafios.
como que as empresas têm conseguido, então, cumprir com essa lei, cumprir com essa cota? Qual é a realidade que você vê no Espírito Santo, Brasil? Elas têm tido muita dificuldade. Não é à toa que você vê, por vezes, TACs, termos de ajustamento de conduta, sendo assinados entre as empresas e o Ministério Público do Trabalho, na intenção de que, por vezes, elas querem, mas não é fácil. Uma empresa que já está construída há anos, como um complexo industrial, e você ter que mexer nessa estrutura. Parece simples para quem está de fora. Nós temos áreas industriais que não permitem alguns ajustes arquitetônicos. Então não é fácil, porque tem os ajustes internos, externos, e a gente ainda tem uma outra questão. A gente ainda tem um déficit de pessoas com deficiência para entrar neste mercado de forma qualificada. Porque a lei também, como uma lei inclusiva, ela quer estimular que a gente não tenha que separar e segregar posições mais simples para eles. Às vezes você escuta falas de tipo, eu tenho um setor de deficientes. Um absurdo, porque isso é segregar, isso é na contramão do que a lei pensa. Mas a gente tem sim uma realidade de deficiência de formação, e não é só acadêmica, não. É uma família que não preparou, por vezes, esse profissional lá em casa, quando a gente vitimiza o deficiente, quando a gente não teve condições de levá-lo à escola, porque às vezes o meio de transporte não estava favorável. Imagina, Ana, que o tempo que você demanda para ir do mesmo ponto a um local de trabalho, um cadeirante precisa de mais tempo, porque não é toda a linha de ônibus que permite um cadeirante. Então, os desafios são para além, e por vezes a gente também tem uma sociedade que ainda não está tão bem preparada e madura ainda para lidar com a diversidade, seja ela qual for. Inclusive a do deficiente, que por vezes acha que isso é preguiça. A gente tem alguns índices de desistência ou de não permanência na posição no período de experiência e fala assim, é porque é deficiente. Não, você já se colocou. Praticar a empatia ainda é um desafio em qualquer lugar, e nas empresas não é diferente. E Jaciara, onde buscar currículos de PCDs? Existem inúmeras instituições no Brasil que estão voltadas para a inclusão. Você tem instituições que são de capacitação do deficiente, você tem consultorias de uma forma geral. A você que é deficiente, você tem todos os lugares para você poder botar teu currículo. E hoje em dia os sistemas, inclusive de empresas de RH e das empresas como um todo, são preparados para te destacar quando você se candidata a uma vaga. Mas precisa ir lá. E aí eu sei que não é fácil, por vezes você vai precisar de uma ajuda de alguém para te ajudar a inserir um currículo. Então, Ana, quando eu falo de preparar, é preparar para mais que isso. Como é que é estar no ambiente empresarial? Como eu devo me comportar se eu não tive experiências profissionais antes? É bem parecido quando a gente fala de um estagiário, que às vezes você quer uma experiência ou uma postura que ainda não é naquele momento daquela pessoa. E aí eu falo sempre que assim, a gente precisa lembrar que a sigla PCD, ela fala de uma pessoa com deficiência, mas o P não vem à toa antes. A gente está falando de uma pessoa que, por vezes, por uma questão social e até psicológica, a gente costuma dizer olhar para a deficiência. Mas e aí? Tem tantos estudos que mostram que a gente deve olhar para as potencialidades. Eu acho que tem um aumentar de consciência nas empresas, mas nas escolas, tem uma rede que precisa ser preparada ainda. Não saia daí, eu volto já. É importante pensar que muitas vezes os profissionais não estão preparados para acolher da melhor maneira alguém com necessidades especiais. Daí a importância do setor de recursos humanos capacitarem e trabalharem com a equipe para a inclusão de todos os colegas. Mas como fazer esse processo de transição com êxito? Eu acredito que o primeiro passo é a atitude, boa vontade para se abrir e para criar possibilidades e acessos. Penso que a gente precisa ampliar o debate para possibilitar, inclusive, uma nova versão de uma lei que foi criada em 91, que o mercado de trabalho mudou, que as pessoas mudaram e que todos esses agentes precisam sentar e debater exaustivamente em prol de uma lei mais real e de uma aplicabilidade, de fato, mais leve, mais fluida. Agregar pessoas com deficiência pode trazer vários benefícios às empresas. Jaciara, que benefícios são esses?
Para pensar que com a diversidade a gente ganha uma amplitude de consciência, de possibilidades de lidar e aprender com as nossas, com as do outro, com todas as limitações, com as suas forças, com as minhas forças. É o ser humano. Então eu acredito que você proporciona à equipe uma riqueza com essa diversidade. Nos coloca o tempo todo em questionamento sobre as nossas potências, sobre as nossas fragilidades que como humanos todos nós temos. Ajuda a repensar processos. Por que não? Porque diante de algumas questões de adaptação, eu vou pensar esse processo por uma outra ótica, que às vezes eu e você não pensamos. Não tem como negar, hoje em dia a gente tem aí sim, do mesmo jeito que o Selo Verde, empresas com responsabilidade social e com, de fato, projetos consistentes de inclusão de profissionais com deficiência, tem uma valorização, são bem vistos. A gente vem aí numa geração onde a diversidade ela é vista positivamente no mundo. Como se preparar? Eu penso que vale a pena a gente pensar o seguinte, o primeiro passo eu tenho como valor e eu preciso por conta também, ok, da lei de cotas, mas o que eu posso adaptar no sentido de olhar esta pessoa primeiro pelo P, pela pessoa que vai chegar. Eu posso, enquanto empresa, desafiar um profissional com deficiência a entender até onde ele pode ir e não já pré-julgar e preconceber que ele será incapaz. A deficiência não é necessariamente ligada linearmente com uma incapacidade. Ele tem uma deficiência, como por vezes eu tenho de atenção, alguma outra pessoa tem de se relacionar. E o que eu posso, de forma sensata, adaptar e ajustar para a chegada desse profissional? O que eu posso preparar a minha equipe e a minha liderança, capacitando essas pessoas para lidar com este e com outras diferenças? Treinar pessoas, preparar, se você vai colocar uma pessoa que é surda, você precisa preparar essa equipe com uma lei de sinais. Não só um ou dois, senão você limita o campo de relacionamento desse deficiente. Se entender que é por lei e por obrigação, você não vai abrir o coração, você não vai abrir sua mente e você não vai pensar diferente, inovar em tentar fazer dessa relação uma relação proveitosa, porque ela pode ser proveitosa. Para a gente poder finalizar, eu queria que você fizesse agora um resumo, né? Um resumo sobre você, quanto RH, e o olhar desse RH em relação à pessoa, mas também em relação às dificuldades encontradas pelas empresas. Tá difícil para todo mundo. É difícil para você que é empresa, é difícil para você que é portador de deficiência, é difícil para você de RH, porque precisa estar no meio desse caminho e precisa, como um profissional, ser um agente de mudança, pensar de forma fora da caixa para tentar ajustar. O desafio não é pequeno, não é simplório, mas é um baita de um desafio e que, se entendido de uma forma gostosa e positiva, pode fazer diferença para a vida de muita gente. Pode mudar uma economia no sentido de gente que está economicamente mais ativa, pode diminuir a sobrecarga na nossa previdência. É muita interligação. É diminuir o acesso a ter que ficar pegando benefício a pessoas que podem estar produzindo, ganhando dignidade a essa vida, motivando pessoas. Então, eu acho que a causa é bela. A gente precisa só querer e começar a arregaçar as mangas. Às vezes a mudança que você está começando a promover não vai ser agora, mas você é mais uma onda para que uma mudança que no passado foi tão difícil, em 91, quando a lei foi instituída, e hoje já é um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muito mais ainda para ser feito. É não desistir e é querer fazer. Como vocês viram, as empresas que realmente cumprem, né, com o papel social, com a inclusão de pessoas com deficiência, são bem vistas pelo mercado. Então, não só cumpra a legislação, aprimore o projeto de inclusão da sua empresa e invista no ambiente com mais diversidade. Eu agradeço muito a sua companhia, mas antes de terminar o programa, fica um recado. Se você tem uma bela história, uma história de um RH inclusivo ou de um RH muito ativo, conta pra gente, anota esse telefone e mande a sua mensagem. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Beijo, tchau. Programa Passa no RH. Realização
Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.